EAD, ou a educação à distância, é a forma de ensino-aprendizagem mediada por tecnologias que permitem que o professor e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes. Na educação à distância, o aluno tem a capacidade de gerenciar seu próprio aprendizado e possui uma grande autonomia para estudar de acordo com o seu tempo disponível, sendo ele o autor do seu próprio conhecimento. Muitas experiências usando o EAD foram desenvolvidas no período pós-guerra, especialmente pela necessidade de capacitar a população europeia em novas atividades laborais. O cenário pós-guerra exige novas dinâmicas sociais, e os avanços científicos e tecnológicos ocorridos durante a guerra demandaram novas profissões e ocupações. O número de professores era insuficiente para atender uma população que procurava cada vez mais educação. Neste sentido, a educação à distância se coloca como uma alternativa que permite atender em maior escala o contingente de pessoas que almejam se qualificar para o mercado. As aulas por correspondência são as primeiras iniciativas de ensino à distância que se tem notícia. Registros de 1856 relatam experiências pioneiras de educação à distância, onde a primeira escola de línguas por correspondência é criada. Esse curso era oferecido pela Universidade de Chicago. Em 1892, é feita uma tentativa inicial de formação de professores para as escolas paroquiais por correspondência em vários países, sempre tendo no material impresso o meio de difusão por excelência. A primeira metade do século XX é marcada por inúmeras iniciativas de ofertas de cursos usando a educação à distância, tendo material impresso como recurso pedagógico e o envio por correspondência a forma de comunicação com os alunos. Em 1928, a BBC Five começa a promover cursos para educação de adultos usando o rádio. Com isso, essa tecnologia começa a ser utilizada em vários países para a transmissão de programas educacionais, inclusive no Brasil. Este período é marcado pela introdução de novas metodologias no ensino por correspondência, que, com os avanços científicos e tecnológicos, sofrem forte influência dos novos meios de comunicação de massa, a exemplo do código Morse, do telefone e, na sequência, da televisão. A EAD no Brasil se inicia com um curso profissionalizante em datilografia por correspondência, e após 20 anos é iniciada a EAD pelo rádio. As interações também começaram a ocorrer via cartas entre os estudantes. Em 1939, surge o Instituto Monitor, do qual falaremos em breve neste documentário. Logo em seguida, após 2 anos, surge o Instituto Universal Brasileiro. Neste mesmo ano, surge também a Universidade do Ar, patrocinada pelo SENAC, que oferecia cursos comerciais radiofônicos. Em 1976, é criado o Sistema de Teleeducação, modalidade educacional que possibilita o ensino-aprendizagem a partir da utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com alunos e professores em lugares ou momentos diversos. Em 1983, o SENAC promove o programa Abrindo Caminhos, programas sobre orientação profissional nas áreas de comércio e serviços, para divulgação nas rádios. A educação à distância foi regulamentada no Brasil com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regulamentada em 20 de dezembro de 2005. A partir disso, a educação à distância será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Essa, por sua vez, regulamenta requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos ao curso de educação formal. No ano de 2000 é formada a Unirede, Rede de Educação Superior à Distância, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão. E em 2005 é criada a Universidade Aberta no Brasil, em parceria com o MEC, estados e municípios integrando a pesquisa e educação superior. Em 2007, tramitou um processo de alteração no Decreto de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, permissão para início do ensino médio à distância, semipresencial. Após 4 anos, a Secretaria de Educação à Distância é extinta.
A partir disso, todas as instituições de educação que oferecem cursos à distância deverão ser credenciadas no MEC. Hoje, no Brasil, temos 33 instituições autorizadas a ofertar cursos de graduação. 30 delas são voltadas para a formação de professores, 38 de especialização. Cursos livres e profissionalizantes, que não precisam de regulamentação, são estimados em milhares pela ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. É importante falarmos do cenário atual do país, onde o capital intelectual, aliado ao conhecimento empresarial, nunca foi tão valorizado e fundamental para a sobrevivência de uma organização como está sendo à beira do século XXI. Dessa forma, a EAD passa também a ser uma excelente opção para cortar gastos com treinamentos presenciais, minimizar a dificuldade das empresas em identificar os seus profissionais de hoje, prepará-los para a liderança eficaz de amanhã, reciclando continuamente seus conhecimentos numa cultura de aprendizagem continuada voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional. O foco organizacional nas finanças, foco no mercado, migra nesta última década para o ser humano, foco individual, com o objetivo de potencializar e valorizar o conhecimento e qualidades dos funcionários e de toda a cadeia produtiva de valores, aprimorando seu conhecimento individual e, consequentemente, o empresarial. Neste ponto, insere-se a universidade corporativa como um processo a ser incorporado pela organização, e a EAD como a ferramenta que viabiliza colaborativamente esse processo. A principal tendência no cenário da educação em um futuro próximo é que a EAD e a educação presencial se misturem, gerando o que chamamos de blended learning, uma mistura entre atividades presenciais e à distância no ambiente virtual. Temos também diversos recursos com forte tendência na educação à distância. São eles: games, redes sociais, realidade aumentada, mobile learning e MOOCs, os cursos online abertos massivos. Um case de sucesso e de muita tradição na história da EAD no Brasil é o Instituto Monitor. No Brasil, a educação à distância desembarcou no fim do século XIX. Acredite, aprendia-se datilografia por correspondência. Depois, aulas passaram a ser transmitidas pelo rádio. E o aparelho que revolucionou a comunicação na época também virou tema de curso. As pessoas montavam seus próprios rádios e também tinham que depois fazer a manutenção desses rádios, né? Então era um novo negócio, uma nova demanda, uma evolução no Brasil na época. Aberto há 70 anos, este instituto, com sede em São Paulo, é a escola mais antiga em funcionamento no país. Seu João Vila foi um dos primeiros alunos. Formou-se em 1942 como radiotécnico. Tudo começou quando o imigrante húngaro Nikolás Goldberger, apontando no Brasil, trouxe seu conhecimento técnico em eletrônica e instalou um pequeno negócio na região central de São Paulo. Seu primeiro curso à distância era composto por algumas apostilas e um kit. No final, era possível construir um modesto rádio caseiro. A iniciativa de Goldberger cresceu, até que em outubro de 1939, o Instituto Radiotécnico Monitor foi fundado, criando, a partir daí, diversos cursos profissionalizantes. Todo o trabalho era realizado por correspondência e a correção das tarefas encaminhadas aos alunos a fim de medir o aproveitamento no curso. O Instituto Monitor, como ficou conhecido, também propiciou uma abrangente área de influência em seu entorno. A necessidade de válvulas, painéis e componentes utilizados na construção e conserto de rádios transformou a região da Santa Efigênia, em São Paulo, em um grande polo, referência de comércio e distribuição de peças de eletrônica. Seu método envolve, atualmente, a iniciação profissional em áreas técnicas, sem exigência de escolaridade anterior. Em uma época na qual a internet é vista como principal ferramenta de EAD, a entidade ainda opta por transmitir suas aulas por apostilas enviadas pelo correio. O motivo é o perfil do público atendido. São pessoas, na maior parte, desempregadas, com certa escolaridade, o ensino médio, mas que buscam um registro profissional.
Ao longo dessa história, mais de 5 milhões de alunos já se matricularam no Instituto Monitor, que conta com unidades educacionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Atualmente, são mais de 80 mil alunos espalhados em todo o Brasil. Alguns alunos citam o Instituto Monitor pela sua credibilidade no mercado de trabalho, pela qualidade, pela flexibilidade e, finalmente, pela relação custo-benefício. Mas, afinal, quais são os desafios e tendências da EAD? E quais os desafios da educação na sociedade do conhecimento? Rigor suficiente do MEC para dar o aval a esses cursos à distância? A avaliação é rigorosa, a avaliação do Ministério da Educação é bem feita e vem, digamos assim, se transformando do ponto de vista das necessidades contemporâneas, do que representa a oferta de um curso superior, tá certo? Então, há rigor, né? É importante, no entanto, destacar que qualidade é uma medida conjuntural. Qualidade não pode ser medida intrinsecamente a um currículo. Você pode ter um currículo com qualidade, mas, no entanto, ele é absolutamente desadaptado. Que depende Você pode ter um currículo aluno. da década de 50 de engenharia de altíssima qualidade, tá certo? Mas o engenheiro formado naquele currículo talvez não consiga emprego hoje em dia. Né? Então, a conjuntura é importante no processo qualitativo. Outra questão importante no processo qualitativo não é o curso só. O curso tem que ser imaginado, tem que ser pensado, tem que ser construído, porque ele vai ser materializado numa instituição. Então, se a instituição não tiver governança suficiente, né, para gerir aquele conhecimento, ou para fazer gestão do conhecimento no curso de educação à distância, não é? E para efetivar, digamos assim, o ordenamento dos cursos presenciais em conjunto com os cursos à distância, não é? O curso pode ser bom, mas o projeto vai fracassar. Então não adianta você avaliar só o curso. Você tem que avaliar o curso e avaliar a instituição nesse contexto para produzir um juízo de valor capaz de fazer o que a avaliação deve fazer. Efetivar o controle social, ou seja, informar a sociedade, tá certo? Mas também informar as instituições das suas deficiências e das suas necessidades. Tem conhecimento de algumas instituições privadas de ensino superior que no presencial já são fracas. Né? E ainda entra com distância, não é mais Esse é justamente o problema. Quando os alunos me perguntam, professor, eu quero fazer um curso à distância, o que eu devo pensar em termos da qualidade da instituição? Eu digo, a primeira coisa é pensar se ela tem uma presencial também. Exatamente, porque algumas são inteiramente virtuais. Geralmente essas não têm a mesma qualidade que aquelas que já criaram a qualidade pelo presencial, não é? Então, qualidade e experiência. Experiência, não é? Aí, e um problema que também eu associo à questão da qualidade é que muitas vezes os cursos de educação à distância, eles são criados baseados naquele modelo do ensino presencial. Então, se transfere, né, a noção de palestra presencial para palestra online, a sala de aula online, mas na prática isso não dá resultado, porque a educação à distância e a educação online, ela requer novos modelos pedagógicos. Né? O curso presencial, tem por que outro estimular lado, a disciplina. O aluno vira, digamos assim, ele vira um ouvinte. E não se sabe se o que ele ouve é de fato aprendido. Quanto ele é passivo, porque o aprendizado é um fato cultural, é um fato curricular. O currículo é uma expressão cultural. O currículo tem que começar a ser levado mais a sério pelas instituições, porque ele expressa o que a sociedade imagina, tá certo? O que a sociedade demanda, não é? Imagina que se forma e demanda quando se formar. O que a sociedade espera, o que o país espera. É o currículo. Então, se eu te der uma aula de 50 minutos e você não perguntar, eu não sei se você aprendeu ou não. Agora, se você não ler, não escrever, não exercitar seu autoaprendizado, não produzir intelectualmente a partir da disciplina... Não assimilar isso... E não confundir o professor com a disciplina. Porque isso acontece no presencial. Né? Eu vou ter aula com o cara da matemática. Quer dizer, não é o cara da matemática, ele vai dar um pedacinho. Você vai ter que estudar, que ler, que aprender. Tá certo? Quer dizer, o currículo tem que ser um ordenamento dinâmico e governado pela instituição. Mas esse é o ideal, né? Isso é que a gente imagina que é o aprendizado. O ensino é uma coisa, o sujeito aprendeu outra. Essa é a grande vantagem da EAD, porque ela exercita o autoaprendizado. Tanto é que em cursos como de administração, no último ENAD, tá certo? Os egressos de EAD tiveram notas superiores aos egressos de cursos presenciais. Porque eles levaram a sério o autoaprendizado. Aconteceu essa ação esperada. Agora, é essencial a figura do professor. É essencial que o professor represente, expresse a gestão do conhecimento para o aluno.
Tá certo? Então tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio, Alexandre, depende da governança. Por isso que eu volto à questão da avaliação. A avaliação não pode se reduzir ao curso. A avaliação tem que inserir o curso no contencional. Porque uma universidade que não governa adequadamente seus fatores, ou admite EAD dentro dela como um estorvo, tá certo? Sim. E, portanto, não vai adequar os fatores dispensados para a boa oferta do curso, ou admite EAD com apenas uma aceleração da sua expansão de matrículas, o que também não vai funcionar adequadamente. E o curso, isoladamente, pode ter todos os fatores necessários integrados para uma boa avaliação. Mas o resultado de projetos dessa natureza não são os melhores para a sociedade. Quer dizer, os egressos não vão expressar o que a sociedade quer. Com funcionários espalhados por 13 estados, a empresa já treinou 60 mil pessoas dessa forma. O investimento chega a 4,5 milhões de reais por ano. Há uma economia, porque enquanto na educação presencial você investe em deslocamento, passagem, hospedagem, alimentação desse empregado, com a EAD você tem um investimento inicial maior, mas que ele se dilui com o passar do tempo pelo número de empregados que ele atinge. Um em cada R$4 investidos em educação corporativa no Brasil já é aplicado em cursos à distância. O último levantamento do setor também revela que os mais comuns são tecnologia, finanças, vendas e gestão de negócios. Esse é o tema da especialização de Josemir. Ele controla a circulação dos trens de minério e, nos intervalos, estuda pela internet. O curso à distância, para mim, foi inicialmente uma surpresa, mas ele superou as minhas expectativas. No passado, nós faturamos 32 milhões de reais e a gente pretende crescer em torno de 25% esse ano. É um negócio novo, é um mercado em expansão. Tão aquecido que quem prepara os cursos passou a ser disputado. Algumas vezes a gente observou essa disputa. São poucos profissionais hoje em dia no mercado. Você não tem uma formação para ensino à distância. Em vez de um professor, é sempre uma equipe que define o conteúdo das aulas. Tudo é discutido. Do objetivo, abrir a cabeça das pessoas para o que é o negócio delas de verdade. A melhor forma de prender a atenção dos alunos. A gente pode usar vídeos, jogos, quadrinhos ou qualquer tipo de recurso que ajude o aluno a compreender melhor um conceito. A fórmula para encurtar a distância é aumentar a interatividade. Essas imagens são de um período muito difícil, entre guerras, 35 a 45. No Senac de São Paulo, a criação do material didático lembra roteiro de cinema. Excelente! Manda ver, Léo. É uma interação, é um personagem que entra, qual o tipo de locução, a entonação dessa locução. Muitas vezes, o orçamento também é digno de uma superprodução. De 100 mil reais, 500 mil reais, e a gente já teve projetos que passaram de 1 milhão. Né? O aluno, de longe, consegue te trazer informações. A gente, como professor, também não pode deixar de ser um aprendiz eterno, né? Acaba realmente com as fronteiras. É pela internet que Kelly, de 17 anos, e Guilherme, de 20, estão aprendendo a ser empresários. Há 8 meses, o casal montou uma fábrica de carimbos na sala de casa. Improviso só nas instalações. Num curso gratuito do Sebrae, eles descobrem noções básicas de administração. A gente não pode pegar o primeiro mês de salário e já achar que o dinheiro é nosso. Não é nosso, é da empresa. Procurar sempre investir. O trabalho e uma mãozinha da educação à distância ajudam a encurtar o caminho para o sucesso. E hoje tem essa tecnologia que a gente pode aproveitar para... E graças a Deus a gente, de pouquinho em pouquinho, está chegando lá, está conseguindo conquistar esse objetivo. Nós temos várias empresas, principalmente as de grande porte aqui no Brasil, fazendo uso intensivo de programas de ensino à distância. Aquelas empresas que têm uma cobertura geográfica muito ampla, filiais distribuídas em vários estados do Brasil ou mesmo em outros países da América Latina, empresas que precisam atualizar conteúdo, principalmente conteúdo do ponto de vista técnico, com certa frequência, têm investido pesadamente em programas de ensino à distância como base das suas universidades corporativas. As vantagens são imensas, você consegue garantir o conteúdo, a integridade desse conteúdo, chegando de igual forma para todos os colaboradores. Você tem uma rapidez de atualização muito grande. Agora, por outro lado, você tem que evitar a armadilha de disponibilizar um conteúdo sem acompanhamento, sem apoio, e o funcionário não vê aquele conteúdo da maneira correta. Ou pior ainda, como algumas empresas por vezes fazem, obrigar o funcionário a acessar determinado tipo de conteúdo. Isso não é garantia nenhuma de aprendizado.
Segundo Sérgio Abranches, especialista em educação, uma das tendências para este ano é o uso de metodologias ativas em ambientes virtuais de aprendizagem, onde o aluno é autor da própria aprendizagem, agindo de forma colaborativa. Ainda segundo ele, um dos desafios é superar a natureza profundamente hierárquica da educação em favor de formas mais colaborativas. Os diferentes usos de tecnologias digitais favorecem uma maior interatividade, possibilitando a colaboração na aprendizagem.